Glória seja dada ao nome do Senhor, amados. Deus do impossível não desiste de nós. Ainda que muitas vezes nós achamos que Deus desistiu de nós, mas o Senhor jamais desiste de nós, jamais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus, né? Quando nós pensamos no tempo de Deus, a gente já começa a ficar preocupado, né? Falar do tempo de Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta das coisas muito rápido, muito na hora. Hoje em dia você compra aí um celular, daqui a 15 dias lança um novo. Você compra um computador, nossa, daqui a pouco torna a lançar um novo. Então, as coisas estão acontecendo assim, muito rápido. E nós, seres humanos, gostamos das coisas muito rápido. E quando é para benefício próprio, mais rápido ainda. Tem que ser, não é mesmo? E quando nós falamos o tempo de Deus, quando nós decidimos esperar no tempo de Deus, achamos que as coisas vão demorar. E hoje nós vamos falar, amados, justamente do tempo de Deus. E nós vamos ler na palavra em Gênesis, capítulo 18. Amém? Todos acharam? Inicinho da Bíblia. Nós vamos citar vários exemplos, mas vamos ler esse quinto culto lendo Gênesis, né? Então, vocês vão terminar de ler o capítulo. Amém. Gênesis capítulo 18. Versículo 1, depois eu vou para o versículo 9. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. O 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda através dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que ristes. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, meu Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor faça entender o seu tempo, meu Deus. Muitas vezes, meu Pai, nós queremos as coisas no nosso tempo, no nosso momento, na hora que queremos, na hora que pedimos, Pai. Muitas vezes não temos paciência, meu Deus, suficiente para te esperar. Mas nessa noite, faz-nos compreender o teu tempo, meu Deus. Faça entender o teu propósito, aquilo que tu tens para nós, nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Derrama a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, amados, com certeza, né? Quantos já se perguntaram por que demora tanto para receber a bênção? Quantas pessoas já fez essa pergunta? Meu Deus, por que eu demoro tanto para receber a bênção? Por que é tão difícil conseguir alguma coisa? Por que, meu Deus, é tão difícil? E também muitas vezes nós olhamos para Deus e falamos: mas Deus esqueceu de mim. Cadê a promessa de Deus para a minha vida? Cadê a promessa de Deus para mim? Deus esqueceu de mim. E às vezes o inimigo, amados, coloca em nosso coração que Deus realmente esqueceu-nos de nós. E nós começamos a indagar a Deus. E outros acham ainda ter com a liberdade de apontar o dedo para Deus.
Mas Deus, está demorando demais. Mas Deus, isso não vai mais acontecer? E outros, até mesmo, amados, faz acontecer. E fala, Deus não fez, eu vou fazer por conta própria. E muitas vezes, muitos casos, quase todos, as pessoas deixam de servir a Deus, deixam de agradar a Deus, deixam de fazer a vontade de Deus, porque não quis esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. É interessante, o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Aí quando volta-se para Sara, lá para Abraão, Abraão já velho, né? E Sara, né, a Bíblia diz que ela já tinha cessado o costume da mulher, né? Ela já não poderia ter filhos. Pela medicina, Sara já não poderia ter mais filhos. Aí chegam lá 3 homens e falam, Sara, olha Abraão, daqui 1 ano eu vou voltar aqui e vocês terão um filho. O que Sara fez? Ela riu. Sabe por quê? Ela riu pelo fato da circunstância dela de não poder mais ter filho. Então, ela imaginou como ser humano, né, primeiramente, que isso não havia de acontecer. Como que vai acontecer, sendo eu velho, o meu senhor velho? Como que isso vai acontecer? Sara, ela riu no seu interior. Porque muitas vezes, porque naquele momento, ela não pensou no Deus Todo-Poderoso. Ela não pensou no que Deus havia de fazer. Ela pensou, amados, como ser humano. Ela pensou simplesmente como ser humano. Não vou ter como eu ter filho. Tá falando, é até engraçado o que ele está falando. Que eu não vou poder ter filho. Então, muitas vezes, quando o Senhor faz promessas para nós, e aos nossos olhos humanos parece impossível, nós rimos até das promessas de Deus. E se demorar, aí que é mais complicado. Se demorar, aí que fica mais difícil. Porque aí você começa a falar, eu já sabia que isso não iria acontecer. Eu já sabia. Isso é impossível. Não, para mim, tudo é tão difícil para mim, tudo é tão mais complicado para mim. Isso vai acontecer comigo? Eu já sabia que não. Sara olhou com os olhos do ser humano, com o pensamento humano. Para ela era impossível. Para nós, se nós estivéssemos ali, escutando o que aqueles homens estavam falando, enviado por Deus, também acharíamos impossível olhar para Sara e falar, meu Deus, quantas vezes nós vimos promessas para pessoas que você olha assim, não tem nem como isso acontecer. Isso não vai acontecer. E quando começa a demorar, amados, Sara esperou muito tempo, o sonho dela era ter filho. O Senhor havia prometido a Abraão que ele ia ser pai de uma geração. Ele falou, Abraão, olha as estrelas do céu, olha a terra do mar, a areia do mar, vê como você vai ser, como a areia do mar, como a estrela do céu, você vai ser pai de multidões. Abraão esperou, isso não aconteceu. Sabe o que Sara fez? Sara falou, bom, eu não vou poder ter mais filho. Foi lá, pegou Agar, falou assim, não, eu vou dar minha senhora para se deitar e terá uma luz, um filho. Usou por meios próprios. É assim que a gente faz. Tempo de Deus para nós, tempo de Deus, amados, é muito difícil. É mais fácil eu pegar e fazer por minhas mãos próprias. Porque o tempo de Deus é muito difícil para nós. E aí o que Sara fez? Foi lá, né? Deu lá a sua serva para Abraão. Abraão teve filho. E não quis, ela não acreditava mais, não tinha esperança, porque estava demorando. Agora, com ela velha, ela ia ter filho, parecia até uma piada para ela. Parecia até engraçado mesmo. E nós, colocando nas nossas vidas, hoje, nós também podemos até perguntar,
Mas qual é o tempo de Deus para a minha vida? Qual é o tempo de Deus para cumprir as promessas que Ele tem para a minha vida? Qual é o tempo de Deus? Deus promete tantas bênçãos, mas quanto tempo eu tenho que esperar? Quanto tempo que eu vou ter que ficar aguardando? E muitos estão se perdendo no caminho. Muitos e muitos, amados, já não têm mais o prazer de louvar a Deus. Outros já não têm mais prazer de orar como orava antes. Outros já não têm prazer de louvar o Senhor Jesus, de ir à igreja, de cultuar o nome do Senhor, porque simplesmente perdeu a esperança, porque o tempo de Deus é muito difícil. O tempo de Deus é muito complicado, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa, amados. Nós temos que esperar esse tempo de Deus. Esse tempo que é o certo. Quando acontecer, você não vai ter dúvida que é Deus. Quando acontecer, você não vai ter dúvida. Nós temos exemplos na Bíblia, vários exemplos de José. A história de José, se nós analisarmos a história de José, José, com tanta dificuldade, ficou preso, sendo prisioneiro. Depois que conseguiu, foi lá acusado e voltou para novamente ser preso. O tempo de Deus não era o tempo dele, mas José sonhou que ele ia ser o governador de todos os seus irmãos. E aí, cadê o sonho de José? O que aconteceu com o sonho de José? Aí você vai começar a ler a palavra, você vai lendo, você vai estudando, e você fala, meu Deus, como as coisas são difíceis, como o tempo de Deus é difícil, mas muitas vezes, sabe por quê? Nós não vivemos em oração. Nós não vivemos no mesmo espírito que Deus. Nós somos humanos, olhamos para o tempo como humano, e não o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente. E quando nós depositamos nossa confiança em Deus, aí você confia no Senhor. Aí você entrega por totalidade a Deus. Aí as coisas começam a fluir. Começa a acontecer. Mas você depositou a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Você depositou na mão da sua confiança. Para você é Deus, é o tempo de Deus, não importa quando vai acontecer, você tem uma promessa, você firma nessa promessa. Abraão, o interessante, quando você lê a vida de Abraão, você não vê Abraão reclamando. Você não vê, você vê ele um homem ali de muita fé, por isso ele é o pai da fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Amados, é isso que nós temos que buscar de Deus. É isso que nós temos que confiar no Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 1. Mas vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensa que Ele está surdo, que não pode nos ouvir? Quantas vezes, amado, nós pensamos isso? Quantas vezes na nossa dor, na nossa angústia, na nossa ansiedade, no nosso desespero, você fala, mas Deus, que dificuldade é essa? O Senhor, tu não está mais me escutando. Mas Deus, o que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que o Senhor não é surdo. O Senhor não é surdo. Ele nos escuta todos os dias. Mas muitas vezes nós não estamos falando com Deus. Muitas vezes nós não estamos falando com Ele. Como é que Deus vai escutar? Muitas vezes não estamos falando, não estamos alimentando a palavra. Como é que Deus vai nos abençoar? Nós não estamos mais adorando ao Senhor. Como que Deus vai nos abençoar, amados? As promessas o Senhor tem para nossas vidas. Se você começar a ler a Bíblia, muitas promessas. Se você quiser anotar, vai lendo as promessas de Deus, você pega um caderninho, vou anotar essa promessa. Começa a ler, não, tem essa daqui que é para mim. Você vai ver quantas promessas que o Senhor tem para nós. Mas é no tempo de Deus. Não vai pensar que você vai determinar o tempo. Eu determino tanto tempo, o Senhor vai me responder. Eu determino que tanto tempo eu vou ter isso. Vai orar não, que você vai ver o tempo. O tempo de Deus, ninguém sabe o tempo de Deus. O tempo de Deus, a Bíblia diz, 1000 anos para Deus é um dia. E um dia para Deus é 1000 anos. E aí?
Como determinar o tempo de Deus? Sem oração, sem vida santificada, sem viver na presença de Deus. Como determinar o tempo para Deus? Como nós, criaturas, vamos determinar o tempo para o Criador? Tem pessoas que determinam. Ah, Deus, eu quero em tal tempo a resposta. Em tal tempo, Deus, eu quero a resposta. Amados, será que nós estamos tão em santidade, tão em comunhão com Deus, que podemos chegar para Deus e falar isso? Será que nós temos condições espirituais para chegar para Deus e falar isso? É o tempo de Deus. É o tempo do Senhor. E muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus demora demais. O tempo de Deus demora demais. Quando você espera e espera, aí você já concluiu. Ah, essa bênção não é para mim. Ah, essa daqui eu já vou até riscar, ó. Essa daqui não é para mim. Não, já desisti dessa. Aí daqui a pouco, quando você vai olhar, você já riscou todas. Porque para você nenhuma daquelas, porque demorou demais. Aí você se encontra sem esperança. Você se encontra sem sonhos. Quantas pessoas estão na igreja que já não sonha mais? Não sonha porque já não está firmado nas promessas de Deus. Deixou de lado, não faz mais planos. Não quer mais, não acontece mais. Deus é o dono do tempo, amados. Eu não sou dono do tempo. Eu nem sei o que vai acontecer amanhã, nem daqui 2 minutos. Eu não sei o que vai acontecer. Nós fazemos nossos planos, mas de Deus vem a resposta. Provérbios 16 diz. Mas nós temos que fazer. Se você vê na Bíblia, nós temos que fazer nossos planos, sonhos. Nós temos que sonhar. Talvez vai te chamar de sonhador, como os irmãos de José chamou ele. Amém. Mas uma coisa é certa, se você sonhar com Deus, não sonhar nas coisas terrestres deste mundo, mas sonhar com Deus e começar a tornar a notar seus sonhos e tornar a notar as promessas de Deus e buscar Deus e deixar o tempo de Deus acontecer. Na hora certa, ele acontece. Quando nós vimos o exemplo de Lázaro, por exemplo. Para os discípulos, gente, pelo amor de Deus, discípulos, mas Jesus, né, tem 4 dias já. Logo que deu a notícia de Jesus poderia sair desesperado e ir lá ter Lázaro. Jesus, não é meu tempo. Não, a morte dele, ele não morre, a morte dele vai ser para glória de Deus. Não é meu tempo. Mas Jesus já está doente. Não, calma, não é agora. Aí quando Jesus resolve ir, os discípulos, mas você vai lá? Depois que Lázaro está morto, vai se arriscar a sua vida? Se você fosse olhar, por que Deus não atendeu na hora que chegou aquele aviso para ele que Lázaro estava doente? Jesus o amava, a Bíblia diz isso. Mas será por quê? Por que Jesus deixou que ele morresse? Porque Jesus permitiu que viesse a morte? E o Senhor diz que é para a glória dele. Muitas vezes você pode até achar que seu sonho está morto, mas o Senhor quer realizar para a glória dele. Para a glória do nome do Senhor. Onde muitos falam, eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais sonhos. Eu não tenho mais esperança. Mas o Senhor, amados, Ele abre o nosso coração de promessas, nos enche de alegria, nos renova nossas forças, fala para nós. Ele quer nos abençoar. Mas nós temos que deixar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Mesmo que seja difícil. Mesmo que pareça que a vitória nunca vai chegar. Mesmo que pareça, você pode falar, mas essa vitória está difícil. Nunca vai chegar. Mas sabe o que atrapalha? Muitas vezes a vitória de Deus chegar em nossas vidas? A murmuração. A reclamação.
Quantas vezes reclamamos de Deus? Quantas vezes deixamos de adorar o Senhor para reclamar? Quantas vezes nós nos fazemos de coitadinhos para outras pessoas verem? O povo lá no deserto, será que eles tinham que ficar 40 anos ali no deserto? Quantos murmuraram? Toda vez que acontecia alguma coisa, falava: ah, Moisés, se você tivesse deixado a gente lá no Egito, Deus deu tudo para aquele povo. Era de dia era a nuvem para trazer a sombra, à noite era o fogo para aquecer, tinha comida. E ele, toda vez que acontecia algo difícil: ah, Moisés, por que você não deixou a gente lá no Egito? Trouxe aqui no deserto para morrer aqui? Muita reclamação, amados. Muita murmuração. Muitas vezes deixamos de orar para reclamar. Deixamos de orar, deixamos de falar com Deus para reclamar. E como nós vamos receber a nossa bênção? Se nós, o Deus que é conhecedor do nosso coração, Ele conhece. Ele sabe se a gente está confiando nele ou não. Eu posso até enganar vocês. Vocês podem até me enganar. Mas o Senhor sabe. Ele sabe que tamanho está a minha fé. E a Bíblia diz que a nossa fé não precisa ser muito grande, não. Basta ser um tamanho de um grãozinho de mostarda. Ele não exige muito. A nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, já está suficiente para Deus fazer maravilhas em nossas vidas. Mas muitas vezes, parece que a vitória não vem mais. Parece que não chega mais. Está difícil. Aí você quer deixar o barco. Está muito difícil, está complicado. Já não vou mais conseguir. Deus já não está mais me ouvindo. E aí começa a reclamação. Mas eu fiquei tanto tempo na igreja. Eu nunca recebi uma bênção. Ah, mas eu fiquei tanto tempo na igreja. Fulano, olha, fulano está aí. Amados, deixa Deus trabalhar. Faça a sua parte. Ora, busca o Senhor. Promessa Ele tem. Mas nós temos que descansar. Descansar no Senhor. Descansar. Confiar. Porque a partir do momento que nós começamos a reclamar, a partir do momento que nós começamos a murmurar, nós estamos dizendo para Deus: olha, Deus, eu já não estou mais querendo esperar seu tempo. Olha, Deus, o seu tempo está demorando demais para mim. Olha, Deus, já não dá mais. Já não dá mais. E aí, em vez de você estar falando: Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece, Senhor. Senhor, eu preciso da tua força. Eu preciso da tua fé. Eu preciso da esperança. Renova em mim, Senhor, a alegria de ser sua serva. Renova em mim a alegria de tornar-se obediente à tua palavra. A gente faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E a bênção não chega. E quando mais nós reclamamos, mais difícil fica dela chegar. Porque muitas vezes nem estamos preparados para receber a bênção de Deus. Sabia que muitas vezes nós não recebemos algo porque nós não estamos preparados? Tem pessoas que recebem uma bênção, mas, por exemplo, pessoa que ora, Deus, está precisando de um emprego. Ora, Senhor, eu preciso, meu Deus, tu sabes que eu preciso, o Senhor sabe que ele precisa. E aí, quando ele consegue um emprego, ele está muito cansado para ir na igreja. Ai, Senhor, mas olha, hoje não dá. Eu estou muito cansada. Trabalhei demais. Nossa, hoje foi cansado. Só hoje. Aí começa, daqui a pouco não tem mais tempo. Porque o único tempo dele ir para a igreja vai ser domingo. Mas domingo tem que fazer alguma coisa para adiantar para segunda. Aí chega um ponto que não vai mais à igreja. Então, muitas vezes nós não estamos preparados. Por isso que muitas vezes o Senhor nem nos abençoa. Porque eu não vou dar a bênção para meu servo, não, porque ele não está preparado. Ele não pode receber ainda. Mas nós não podemos desanimar, amados, e esperar no Senhor e falar: Senhor, me prepara para receber tua bênção. Eu quero continuar fiel a ti. Eu quero continuar orando. Eu quero continuar vivendo em santidade. Eu quero continuar fazendo tua obra, independente do que tu tens a me dar. Independente. E colocar-se à disposição de Deus. À disposição de Deus.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Tudo neste mundo tem seu tempo e cada coisa tem sua ocasião. Aí se você continuar lendo, aí vai falar: o tempo de chorar, tempo de alegrar-se, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. É tanta coisa que nós temos que deixar. Outras não é o tempo. Tempo de chorar, meu Deus, agora é tempo de chorar. Mas ninguém quer chorar. Aí é tempo de rir. Aí todo mundo fica alegre. Mas tem momentos que nós temos que chorar e chorar na presença de Deus. Chorar, mas chorar com Deus. Alegrarmos, mas alegrar com Deus. Viver em esperança. A única coisa que nós não podemos deixar que o inimigo rouba a nós é a esperança, é a fé em Cristo. A fé em Cristo jamais. Jamais. É orarmos todos os dias. A primeira coisa que eu peço ao Senhor na minha vida: Senhor, aumenta a minha fé em Ti, meu Deus. Não deixe que os meus olhos vejam somente as coisas deste mundo. Porque muitas vezes nós tornamos muito mundanos, muito terrestres. Não conseguimos mais ver as bênçãos de Deus. Estamos muito apegados aqui na terra. E a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. As coisas lá do alto. Será que nós sonhamos, amados? Nós falamos tanto de ir para o céu. Falamos tanto de ir para o céu. Você vai pregar para alguém. Você fala para a pessoa como é que é o céu. Será que nós paramos para pensar: meu Deus, como é que é o céu? Será que no seu momento ali, só você e Deus, você já parou para pensar como é o céu? Muitas vezes nós queremos tantas bênçãos dessa terra. Tantas bênçãos nessa terra, mas nós nem sequer paramos para pensar nas coisas lá do alto. Nem sequer, porque nós somos terrestres demais. Somos terrestres demais. Então, o Senhor fala para nossas vidas hoje: pensai nas coisas lá do alto. Aqui lá de cima. Falamos tanto de céu. Os crentes falam demais de céu. Os crentes gostam do céu. Mas nem sequer sonham com o céu. Nem sequer pensa como é que é o céu, como é que é Deus. Nem sequer deseja ver Deus. Muitos pegamos tanto nas coisas: queremos isso, Senhor, queremos isso. O seu tempo está demorando, o seu tempo está demais, está demorando demais. Mas nós não pensamos nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus. Por isso que o tempo de Deus demora. Porque estamos aqui na terra. Não pensamos nas coisas do céu. Aí demora mesmo. Aí é complicado mesmo. Para finalizar, amados, o Senhor diz lá em Lucas 11, Lucas capítulo 11, só para finalizar, a partir do versículo 9, ele diz: por isso eu digo, peça e vocês receberão, procure e vocês acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procure e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, e aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe? Ou se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Amados, essa palavra é muito forte para nós. Essa palavra é muito forte. Se a Bíblia fala: peçam e vocês receberão, procure e vocês acharão, batam a porta e a porta será aberta para vocês. E ainda mais, se nós, que somos maus, conseguimos dar as coisas boas aos que pedem muito mais o Senhor. O Senhor tem coisas boas demais para nós. O Senhor tem coisas maravilhosas demais para as nossas vidas. É porque nós não conseguimos olhar para as coisas lá do alto. Só aqui na terra. Né? Só pensamos nessa terra aqui. Nós só pedimos a Deus. Se nós olharmos nossos pedidos, a maioria deles são só coisas terrenas. A maioria deles, né? Pouquíssimas coisas pedimos a Deus que são as coisas lá do alto.
Quantas vezes nós choramos, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor. Senhor, eu não quero ser vazia, meu Deus. Eu quero estar cheio do teu Espírito Santo. Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu quero, Senhor, estar cheia da palavra. Quando alguém chegar, eu tiver oportunidade, Senhor, eu quero falar do teu amor, mas que as pessoas sintam a tua presença em minha vida. Mas deseja isso com tanto ardor, amado, mas deseja isso com tanta vontade. Muitas vezes nós queremos o nosso emprego bom, nosso conforto, né? Um carro bom, uma casa boa. Muitas vezes nós não desejamos que o nosso filho, a nossa família venha para Cristo com tanta intensidade como nós queremos as bênçãos materiais. Muitas vezes nós não pagamos o preço pelas pessoas que estão próximas a nós para ser servos de Deus com tanta intensidade como pedimos algo material para nossas vidas. Mas o Senhor, Ele nos ensina. O Senhor, Ele tem o seu tempo. Ele tem sua ocasião. Ele tem as coisas para nos dar. Mas, primeiramente, nós temos que viver em santidade com Deus. Buscar com intensidade as coisas do alto. O Senhor vai nos abençoar. Ele tem bênçãos sem medidas. No tempo dele, é claro. Eu não posso chegar para Cleidmar e falar, Cleidmar, daqui tal tempo vai acontecer isso para você. Essa profecia vai ser falsa, amados. Porque eu não tenho o tempo de Deus. Eu não tenho o tempo de Deus. O tempo é de Deus, não é meu. O tempo é Deus que faz, porque talvez o final do ano vai acontecer. Qual o final do ano? É final desse ano? É final do outro que vem? Porque para Deus 1000 anos é como um dia. Para um dia é como 1000 anos. Ou seja, o que eu acho que vai demorar pode acontecer ainda hoje. Pode acontecer agora. Mas nós temos que confiar. Quando você pede alguma coisa para Deus, você tem que confiar e deixar nas mãos de Deus. Deixar. Chegar e falar, oh, Deus, é no seu tempo, não é no meu. E se for a tua vontade. Quando eu decidi, eu falei que eu ia engravidar, e falei que eu queria engravidar. Aí eu parei de evitar, fiquei 3 meses. Aí eu fiquei já assim, né, 3 meses, não engravidei. Aí eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu vou falar um negócio bem sério para o Senhor aqui agora. Se for a tua vontade, seja feita isso. Se não for, Senhor, tira do meu coração, porque eu quero somente aquilo que é a tua vontade. E falei só isso para Deus. Mas eu quero que o Senhor tire, porque a vontade minha é essa. Falei para Deus a minha vontade. Eu quero que o Senhor tire, se não for a tua vontade. Agora, se for a tua vontade, faça com que eu espere no seu tempo. Aí, né, antes de eu imaginar, eu já estava grávida, amados. Mas era o tempo meu, talvez eu queria logo em novembro, eu queria logo em dezembro, eu queria logo... Mas é o tempo de Deus. Aí eu descanso no Senhor, o Senhor fala, não, agora você descansou, porque Ele sabe se eu descansei ou não. Eu não consigo mentir para Deus. Ele conhece meu coração. Então, muitas vezes nós não temos essa coragem de orar dessa forma. É coragem, o coração doendo. Sabe, você fala assim, o meu sonho é esse. Mas se não for o teu sonho, faça a tua vontade em minha vida. Nós não temos muita coragem para fazer isso. Dói. Eu orava chorando. Senhor, meu sonho é esse, Senhor. O Senhor sabe o que eu quero. Mas, se não for a tua vontade, tira de mim. Porque eu sei que tu és poderoso. Mas eu quero a tua vontade. Mesmo que a tua vontade venha ser sofrimento para mim. Mas eu vou sentir satisfeita com a tua vontade. É assim que o Senhor tem que ouvir as nossas orações. E aí o tempo dele vai agir. E no tempo dele vai trabalhar. E no tempo dele ele vai mostrar o teu poder. A glória que é só do Senhor. Se existe honra e glória, amados, é o Senhor, para o Senhor. Porque Ele que é poderoso. Então, se nós orarmos dessa forma, por mais que doa, seus sonhos... Você tem sonhos, não desista deles. Comece a sonhar, não desista. Mas fala para o Senhor, Senhor, esse é meu sonho. Essa é minha vontade. Tu sabes o meu coração. Eu choro, eu quero, eu vivo, eu quero isso. Mas eu quero que seja a tua vontade. Se não for, Senhor, tira do meu coração. E o Senhor vai tirar, amados. Já aconteceu coisa na minha vida que o Senhor tirou. Deu olhar e falar, poxa, eu sonhava com isso, hoje eu não sonho mais. O Senhor tira.
Mas se for dele, ele alimenta a esperança. A fé cresce. E o Senhor vai nos sustentar para esperar o tempo dele. Amém? Falei demais? Amém, amados? Os meus ficaram quietinhos assim, mas pode falar. Glória a Deus. Mas é verdade. Nós temos que aprender de Deus, né? A esperar no tempo dele. E a confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Alguém quer falar alguma coisa? Quiser falar, complementar? Testemunho? Pode falar. Era quase alcoólica, né? E aí, eu falei, aí comecei a orar para Deus. E parece que quanto mais que eu orava, que ela bebia mais. Aí eu falei, Senhor. Aí um dia eu parei e falei, não, que seja a vontade do Senhor, eu vou continuar pagando o preço. Foi quase 4 anos orando. Aí teve um dia que ela chegou para mim e falou assim: você sabia que eu tomei raiva da bebida? De hoje eu não disse bebida na minha boca mais? Aí eu falei, ó, Deus entrou em ação. Mas eu falava, será que esse dia nunca vai chegar? Mas é no tempo, ela falava, no tempo dele, né? 4 anos. Orando 4 anos e Deus, depois de 4 anos, Deus respondeu. Então foi no tempo dele, né? Não no meu tempo. É o tempo de Deus. Talvez você vá orar pelo seu esposo, pela sua filha. O tempo de Deus, amados. Mas uma coisa, você não pode desistir. Você não pode. Se o Senhor tem promessa na sua vida, você não pode desistir. E para a vida ser salva, nós temos que orar o tempo indeterminado. Para a vida ser salva, nós temos que orar indeterminado. E falar, Senhor, faça a tua vontade. E começar a dar seu testemunho. Começar a viver em santidade, buscando a presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, meu Deus. Meu Deus, te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, ó Pai. Tu és o Deus que fala nos nossos corações. Sabemos que o tempo é Teu, meu Senhor. Sabemos que nós temos sonhos, temos planos. Fazemos, meu Deus, planos, Senhor, mas é o Teu tempo, é a Tua vontade que tem permanecer em nossas vidas, Senhor. Por isso, meu Deus, venha fazer com que aprendemos a esperar no Teu tempo, Senhor. Venha com que nós confiamos em Ti, Senhor, de uma tal forma, Pai, a ser guiados por Ti, a entregar nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Que os nossos sonhos, Senhor, que os nossos planos, nossas metas, Senhor, seja a Tua vontade, ó Pai. Ainda que doa, meu Deus, ainda que é tanta vontade de receber algo, mas que seja feita, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. Que nós venhamos aprender, Senhor, a pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas que vêm de Ti, pensar, Senhor, nas coisas que vêm do Senhor Jesus. Pai, entrego cada vida aqui nessa noite em Tuas mãos, Senhor. Tu venha abençoar, fortalecer. Pai, que Tu possas, ó Pai amado, alimentar cada vez mais, que eles possam Te procurar, Te conhecer, viver em Tua presença, viver em santidade, buscar com fé a Tua presença, Senhor, que jamais venha desistir de Ti, Senhor, jamais venha desistir, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Abençoa os que não vieram, Pai, Tu sabes o motivo, Pai, derrama a Tua graça e o Teu poder, abençoa todos que estão ouvindo pela internet também, que seja alcançadas as bênçãos também, ó Pai, em nome de Jesus. Venha sobre nós o Teu poder, Senhor. Venha sobre nós a Tua graça, Senhor. Enche-nos com teu amor. Que a nossa fé, Senhor, possa ser aumentado dia após dia, Senhor. Que nós venhamos a ter sonhos, mas sonhos contigo, meu Deus. Que todos os nossos planos sejam os Teus planos para a honra e glória do Teu nome. Dá uma noite de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos na internet. Em nome de Jesus. A Missão Cristã Vivos apresentou mais uma mensagem vinda dos céus com a pastora Tenilza. Acesse nosso site vivos.com.br e seja edificados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 2.